Agora vamos dar continuidade à nossa correção aqui na página 133, né? Nós fizemos até a sétima no vídeo anterior e agora nós vamos dar continuidade aqui. A oitava questão diz o seguinte: agora releia o seguinte trecho da dissertação. O que diz esse trecho aqui? O que ele nos diz? Diz assim: no século XX, o tema Egito Antigo foi levado para o cinema. Em cerca de 100 anos, dezenas de filmes sobre múmias egípcias foram feitos. O primeiro grande filme do gênero foi A Múmia, né? Esse filme eu acredito que todos vocês já assistiram, que o primeiro foi de 1932, estrelado por Boris Karloff. Eduardo Said, Orientalismo, São Paulo, Companhia das Letras, 2001, página 73. Então aqui o que falou na questão anterior, na sétima questão, sobre citação, né? De onde foi retirado esse trecho aqui, ó? Quem foi que escreveu? Eduardo Said, no seu livro com o tema Orientalismo, publicado na editora em São Paulo, na editora Companhia das Letras, no ano de 2001, na página 73. Aqui nós temos bem claro um exemplo de citação, viu? Quando vai fazer um trabalho acadêmico que você cita algum autor, você tem que dizer isso aqui, o nome, aonde foi que ele publicou, quando foi, qual livro, qual a página, viu? Vocês vão chegar nisso aqui ainda. A letra A pergunta o seguinte: qual é a função dos números indicados antes de cada trecho? Aqui, ó, você tem o número 2. E aqui você tem o número 24. Observem aqui, ó. Aqui tem vários números, né? Século 20 é um número, algarismo romano, mas está pedindo esses números aqui, ó, só para vocês compreenderem. É o número 2 e o 24. Então, pergunta qual é a função desses números indicados antes de cada trecho e que informações são apresentadas nessas partes do texto. Então, qual é a função? Eles servem para fazer remissão a uma parte do texto, certo? E esse 2 aqui, ele serve para aprofundar e detalhar a informação apresentada no texto. E o 24 aqui, ele serve para apresenta as referências bibliográficas de onde foi retirado essa informação. E o que é essa referência bibliográfica, para quem não sabe? É dizer o nome do autor, o título do livro, onde foi que ele foi publicado, né, qual estado, pela Companhia das Letrinhas, o ano e a página. Isso aqui são dados bibliográficos. Se vocês observarem nos livros didáticos de vocês, todos os livros têm esses dados bibliográficos, viu? Certo? Isso aí é a resposta da letra A. A letra B. Essas partes são chamadas de notas de rodapé. Considerando as respostas anteriores, qual a sua opinião e qual é a função delas, né? Então, aqui, nessa questão aqui, a gente espera que você diga que para que elas servem. Essas notas de rodapé, elas podem ser utilizadas para indicar a fonte de uma citação ou para apresentar explicações sobre alguma afirmação e comentário e observações do pesquisador, viu? Então, essas são as funções dessas notas de rodapé. Aqui nós temos o título, o contexto de produção. E, em seguida, a nona questão. O que diz aqui na nona questão? Raquel Funari, autora da dissertação acadêmica que você leu. 1. Ela apresentou uma dissertação à Universidade Estadual de Campinas e, com ela, obteve o título de mestre em História em 2004. A segunda, ela coletou dados e citou pesquisadores na mesma área para investigar as apresentações do Antigo Egito na atualidade. E a outra diz que, levando em consideração essas características, né, que é a característica aqui do item 1 e do item 2, agora vem a pergunta.
Levando em consideração essas características, como essa dissertação acadêmica contribuiu com as pesquisas da área, né? Então, aqui é bom que vocês tenham percebido que, ao investigar o tema com profundidade, né, coletando dados e citando outros pesquisadores, e com o apoio de uma instituição reconhecida, ela ajuda a divulgar a consciência internacionalmente, né? A consciência sobre a cultura egípcia. Aqui nós temos o próximo tema com o título A Linguagem do Texto, que diz o seguinte. Vou colocar aqui em sim, quadrar aqui novamente. O que diz aqui o tema A Linguagem do Texto? Ele diz assim: leia o texto a seguir. Ao lado de artistas de todo tipo e literatos de todas as partes, existem estudiosos da cultura egípcia antiga, os egiptólogos, né? É o nome desses estudiosos que são especialistas só em estudar a cultura antiga do Egito. Na letra A, pergunta: qual é o significado de egiptólogos? Como você deduziu isso, né? Então, já está dizendo aí no texto, egiptólogos é um estudioso da cultura do Antigo Egito, né? E como é que você deduziu, chegou a essa resposta, né? Então, espera-se que vocês observem isso, tenham concluído essa resposta a partir da leitura do texto, certo? A letra B diz o seguinte: em sua opinião, essa palavra é mais comum em textos destinados a especialistas ou a leigos, né? O que vocês acham? Então, essa palavra aqui, ela é uma palavra mais utilizada entre especialistas, né? Ele é um termo técnico, nós podemos chamar de termo técnico, que quem conhece são especialistas da língua, certo? Aqui a 11ª diz o seguinte: leia os itens abaixo e copie no caderno aqueles que considerar mais apropriados à escrita de uma dissertação acadêmica. Então, no caso aqui, você nem precisa reescrever, né? Você já copiou no caderno, então você vai apenas marcar com um X. No item 1 diz assim: texto objetivo, uso da primeira pessoa do registro e do registro informal. O item 2 diz vocabulário técnico, uso de palavras e expressões próprias da área de pesquisa na qual o autor atua. O item 4 diz assim. O item 3, referências, menções e autores, dados coletados e pesquisas. No item 4, variedades linguísticas sociais, emprego de palavras e expressões e estruturas que desrespeitam a norma padrão. Então, considerando essas 4 afirmativas aqui, nós vamos ter como corretas, né, apenas a 2, viu? Dentro de uma dissertação acadêmica, apenas a alternativa 2 e a 3, viu? Que diz, ó, leia os itens abaixo e copie no caderno aqueles que considerar mais apropriados à escrita de uma dissertação acadêmica. Então, são apenas o 2 e o 3, que é vocabulário técnico, uso de palavras e expressões próprias da área de pesquisa na qual o autor atua, e referências, que é menções e autores, dados coletados e pesquisas, certo? Aqui nós temos comparação entre os textos, né? Nós vimos que no decorrer nós já foram lidos vários textos, então ver o que é que pergunta aqui para nós sobre a comparação desses textos. Diz assim, 12ª. Nesta unidade,
você leu um verbete de enciclopédia e um trecho de uma dissertação acadêmica. Isso aqui está afirmando, né? A letra A pergunta: qual é o público-alvo de cada um dos textos lidos? Certo? Então, primeiro, vamos lá. O que é um verbete de enciclopédia? Aí nós vamos ver aqui, um verbete de enciclopédia, que na letra A, você vai dizer o quê? Que um verbete de enciclopédia é destinado a um leitor não especialista, interessado em saber mais sobre o Egito Antigo, enquanto a dissertação acadêmica ela se destina a quem? A especialistas interessados em conhecer uma pesquisa sobre as representações do Egito Antigo na atualidade, viu? Então, são dois objetivos, né, diferentes. A letra B. Essa dissertação de público ocasiona mudanças nesses textos? Então, aí né, é bom que vocês tenham percebido, né, que a influência, a produção desses textos, né, que é sobre a formação como a distinção de público influencia a produção desses tipos de texto, né? Ela vem influenciando. Por exemplo, em um verbete não são utilizados termos técnicos, porque o público-alvo desse texto não é especialista. Outro exemplo são as marcas de autoria em uma dissertação acadêmica, né? Você tem que citar o autor. Então, ele é bem diferente, né? O público-alvo entre esses dois textos é bem diferente, certo? Então, ficamos por aqui, encerramos aqui a nossa correção da página 133. Analisem o vídeo com bastante calma e atenção. E quem errou, vamos fazer as correções necessárias, certo?